Oi, bom dia, boa noite, boa tarde e saúde a todos. Eu decidi que eu vou mostrar para vocês o que é o petróleo que é usado, como o petróleo é refinado e que combustíveis são gerados no refino do petróleo, a quantidade de moléculas e átomos. Uma molécula, quantos átomos de carbono tem, átomos de hidrogênio, porque o carbono ele tem uma capacidade de formar a que a gente chama de polímeros, e ele é batizado de hidrocarboneto porque ele é feito de carbono e hidrogênio só, entendeu? O carbono ele é o elemento que tem, na sua útil, ele tem 6 elétrons, mas ele teria que ter na primeira órbita tem 2, e na segunda órbita ele teria que ter 8, mas ele tem 4. Então ele faz ligações covalentes com outros átomos, e o de hidrogênio é o que mais tem na atmosfera, e a facilidade do hidrogênio é um carente. Ele viu, ele se agarra e pronto. Então, o carbono, ele forma hidrocarbonetos, começa básico com o metano, entendeu? É o metano, que é um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Depois vem o etanol, que já são 2 átomos de carbono, entendeu? E 6 de hidrogênio. E como é um álcool, ele tem oxigênio na composição. A gente chama de hidroxila, né? Então, é assim que funcionam as coisas. Tem o etano virando álcool, vira etanol. O etano vira etanol. O metano vira metanol. Então, não parece, mas há uma grande diferença na atuação dessas substâncias, né? Então, o metanol, ele seria o álcool básico, né? Ele é usado como quase 30%, 27% na gasolina. E o etanol hidratado, porque ele tem 4% de água, ele é o que é usado para abastecer o carro puro. Não tem carro com metanol, só com etanol. E o etanol tem 4% de água. Então, eu vou passar para vocês como é feito o refino do petróleo. O petróleo vem bruto, vai para a refinaria, não, já é refinaria, porque lá é que é feito o refino, entendeu? O refino do petróleo. Nesse refino, eles fervem, aquecem o petróleo bruto, né? E injetam ele numa chama pira, é um tubo, entendeu? Que chega a 60 metros de altura, e conforme
petróleo entra nessa torre, ele entra na temperatura máxima. E conforme ele vai esfriando, ele vai subindo dentro da torre de refino. E a cada temperatura básica, ele sai, é uma substância diferente. Eu tenho aqui, não sei se vou mostrar para vocês, isso aqui é a pira de refino. Aqui é o petróleo bruto, que são os combustíveis, outras coisas também que saem, né? Mas basicamente é o combustível. Então eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Por exemplo, a primeira coisa que sai é o asfalto, na temperatura bárbara de 350 graus. Então, ele não se presta, ele tem uma quantidade absurda. Ele tem 70 átomos de carbono. Para você ver o que é um polímero de carbono, o que o carbono consegue fazer. Então, continuando na pira, em 335 graus saem os óleos lubrificantes. E aí continua na pira a 320 graus, estou sem óculos, está difícil, a 320 graus vem os combustíveis de calefação. Bom, isso é usado em frigoríficos, que nós não precisamos usar isso para fazer a calefação das nossas casas aqui, porque nós somos um país tropical. Talvez quem more mais para o sul, na Serra Gaúcha, se sirva desses combustíveis de calefação para fazer a calefação da casa, e o que eles usarem para aquecer a casa, ficar dentro da casa, entendeu? Mas não pode, tem sempre uma saída, porque o ar tem que circular, porque senão você morre sufocado. Quando chega a 270 graus é a temperatura que da pira sai o óleo diesel. O óleo diesel. Para vocês terem uma ideia, o diesel ele tem de 14 a 20 átomos de carbono. Aí, depois com 190 graus, é expelido o querosene. O querosene tem de 10 a 16 átomos de carbono. Depois do querosene, aí vem os combustíveis para veículos, né? A 140 graus, que no caso é a gasolina e o querosene. O querosene tem de 10 a 16 átomos de carbono, o diesel tem de 14 a 20 e a gasolina tem de 5 a 10. E por último, na faixa dos 70 graus, saem os solventes. Entendeu? Os solventes que você usa para tinta, óleo para pintura, hoje em dia se usa mais a tinta plástico mesmo, e você usa água para fazer a solvenção. Então, e por último, a 20 graus centígrados sai
o gás liquefeito, o GLP, gás liquefeito de petróleo. E esse tem de 1 a 4 átomos de carbono. Então, o que acontece? Isso é o refino. Então, quando eu falar para vocês coloquem na cabeça que a gasolina tem muito carbono. Quando ela queima, ela gera mais. Então, vem numa escala. O óleo diesel dos combustíveis é o que gera mais carbono. Quem andou atrás de um caminhão desregulado sabe muito bem a fumaceira preta que sai. Mas agora, esse problema foi minimizado com o uso da centralina e da injeção eletrônica, né? Então, a injeção de combustíveis, a média, a quantidade certinha, ela praticamente se autorregula o motor, né? A injeção eletrônica ela é um conjunto de sensores que mandam informação para a centralina, que já está toda programada, já vem de fábrica, que lá na fábrica eles testam tudo, e aí ele regula a injeção, a velocidade que o carro está. É impressionante, é impressionante. Você só se preocupa mesmo com o acelerador e o freio, porque a centralina, ela regula, e com isso tem uma economia de combustível, né? Você não queima tanto combustível, queima o combustível necessário. Então, já polui menos. Mas aí se você usa a gasolina tem, depois do óleo diesel, que tem mais átomos de carbono. Então a gasolina gera mais gás carbônico na atmosfera. Porque o gás carbono, ele é um gás bem simples. Eu vou mostrar a fórmula dele aqui, vocês vão ver. Deixa eu pegar aqui. Essa é a fórmula do gás carbônico. 2 átomos de oxigênio. Você vê aqui que o oxigênio tem uma ligação covalente. Então ele tem uma vaga de 2 e o carbono tem uma vaga de 4. Então o oxigênio se combina. Tem 2 oxigênio, preenche a vaga de 4 do carbono. Então, se olha, a gasolina, se ela tem 12 átomos de carbono, quando ela queima, ela forma 12 moléculas de gás carbônico. Bom, aí vamos para o etanol. O metanol só tem 1 átomo de carbono. Isso aqui quer dizer que ele é um álcool, é uma hidroxila. E ele tem oxigênio ligado com hidrogênio, fazendo uma ponte aqui com carbono. Então, se usa o metanol como combustível, batizando a gasolina. Então, o metanol joga muito menos carbono que a gasolina. E tem o etanol. O etanol é aqui, não sei se está dando para ver aí, deixa eu chegar mais. Essa é a fórmula do etanol. 2 átomos de carbono, a hidroxila está aqui. Então, são 2, a gasolina são 12. Então,
quando você abastece seu carro com etanol e ele tem 4% de água, o etanol polui muito menos que a gasolina. Então e é mais barato. Sinceramente, se você mora num lugar que não seja muito frio, o etanol seria o combustível, porque tem muito folclore em torno disso, né? Que o etanol gasta mais, não sei o quê. Isso é papo furado para vender a gasolina, entendeu? Você anda praticamente a mesma coisa. E o etanol, ele tem uma capacidade de octanagem maior do que a gasolina. Então ele é um carro que tem uma aceleração diferente. Quando a centralina trabalha diferente quando detecta que é etanol que está no tanque de gasolina. Então, minha gente, essa é a parte que eu queria, a parte de fórmulas químicas dos combustíveis que nós usamos. Tem o querosene, é só para avião. Só avião usa. O diesel, ele desenvolve uma força muito grande. Então, ele é usado em algumas picapes de milionários, né? Porque não dá para entender, né? E o diesel, ele tem uma vantagem sobre os outros combustíveis. Ele é o combustível, por exemplo, se você faz 12 quilômetros com 1 litro de gasolina, no diesel você faria 21 quilômetros, 20 quilômetros com 1 litro de diesel. O diesel, ele é o combustível mais econômico. Ele tem tanto carbono que ele consegue, por isso que ele gera uma quantidade, ele não dá, como eu vou dizer, ele não tem auto-octanagem para o carro correr mais, porque não é carro, é um caminhão. O caminhão, você vê o caminhão vazio, anda pra caramba, mas é porque ele tem muita potência. O motor dele tem capacidade de potência. E ele queima óleo diesel, é mais econômico. Então, usa-se o óleo diesel no caminhão, navios, cargueiros e nas locomotivas, né? Porque o motor diesel ele tem uma capacidade de ser grande, você poder fazer um motor do tamanho desse quarto aqui e instalar no navio. Por isso o sucesso do diesel. O diesel abriu, quando ele descobriu o óleo diesel, ele notou que o diesel se prestava a uma grande gama de uso. Então, difundiu muito o uso do diesel, só que o diesel, infelizmente, é o que mais polui. De todos os combustíveis, o diesel é o que mais polui, porque é o que gera mais moléculas de gás carbônico. Depois vem o querosene, depois vem a gasolina e, por fim, o etanol. Essa é a escala decrescente, né? Quanto menos carbono tem a molécula do combustível, menos gás carbônico ele gera. Então, o nível de poluição
eu só uso etanol. Numa boa. Anteontem mesmo eu tive que ir a uma cidade aqui perto de onde eu moro. Peguei uma estrada, o carro foi numa boa. Não senti, eu estava usando gasolina. Achei que o carro andou até melhor. E de fato anda, tá? Eu já tive outros carros na época que o etanol foi introduzido no Brasil, porque o preço da gasolina, não se sabe por que, os cheques árabes dispararam na década de 70 e foi criado, mas só que naquele tempo o carro era especificamente para andar com álcool. Depois, quando veio a injeção eletrônica, você era a mesma coisa, mas era injeção eletrônica. Mas não deu muito tempo, veio o flex. Aí o flex te permite usar gasolina, álcool, andar até com gás. Na região dos lagos é comum, todo mundo usa um bujão de gás, porque lá tem facilidade em encontrar posto com gás, entendeu? E o gás é o que tem, é igual, eu acho besteira, é mais barato, mas eu acho besteira, porque o gás, eu andei com gás, o problema é aquela droga, por isso que o hidrogênio está dando tanto celeuma, porque o gás não é você não pode botar no teu tanque, tem que ser uma bala reforçada, colocada num lugar, geralmente se coloca na mala do carro, perde-se metade da capacidade de carga do carro, mas quem usa muito gás são taxistas, motorista de Uber, né? Agora, particular, com gás, vai ter problema de espaço na mala do carro, com certeza. E se usar uma bala pequena, você vai ter que abastecer com mais frequência, entendeu? O gás não é que o gás gaste mais, é porque a bala leva menos que um tanque de gasolina. Aí tem esse inconveniente. Mas se você anda no centro da cidade, você polui menos e gasta menos também, né? Então, minha gente, sobre esse assunto de combustível, eu quero só frisar isso para vocês. Tem combustíveis que poluem mais que outros combustíveis. E por quê? Porque em queimando, ele gera mais moléculas, porque ele tem mais átomos de carbono. Quando ele queima, ele é oxidado, né? Porque o oxigênio é um comburente, sem o oxigênio não tem fogo. Não tem fogo. Ele gera uma quantidade maior de gás carbônico. Entendeu? Então, tem combustíveis mais limpos? Claro, tem. O etanol. Ou o gás, mas só que o etanol, o carro está preparado para andar com ele, né? O gás já é diferente. Você tem que abrir, desligar a centralina, ligar o gás. Então, a centralina, a injeção eletrônica, o flex não trabalha em cima do gás. Então, ele só trabalha em cima de etanol e gasolina. O óleo diesel
é só injeção eletrônica, não é flex, porque o caminhão só usa óleo diesel. E o biocombustível, conhecido como biocombustível, não é óleo diesel, é óleo vegetal e etanol. Então, o caminhão que anda com biocombustível geralmente é feito com óleo de mamona ou óleo de girassol e etanol. O óleo diesel é só óleo diesel. O biocombustível ele tem uma parcela de óleo vegetal e o resto é etanol. Então por isso que ele chama biocombustível. Ele é todo bio. O etanol vem do álcool e a parte de óleo que ele usa vem da mamona, que é um vegetal, ou do girassol, que também é um vegetal. O único fator complicante nessa história toda é que onde plantar tanta coisa para usar como combustível. Daí a ideia, né, de coletar o gás carbônico e transformá-lo no combustível que você quiser. É o que os chilenos estão fazendo para as companhias que financiaram, junto com o governo chileno, a produção de combustível sintético que não altera o efeito estufa. Se você usar gasolina, ele vai ser produzido da gasolina que já foi usada, mas quando você usar ele joga gás carbônico. Então ele consegue, pelo menos, né, equilibrar o efeito estufa, manter usando quem usa carro, né, porque as fábricas poluem, as fábricas que são as verdadeiras poluidoras da atmosfera, principalmente as siderúrgicas. É uma poluição muito violenta. Então, falando de combustível, eu espero ter orientado vocês para vocês entenderem o que vem aí pela frente sobre como os combustíveis são conseguidos. O álcool é feito em usinas, ele é destilado da cana-de-açúcar, do caldo, delicioso caldo de cana-de-açúcar, né? Ele é destilado e gera metanol e etanol, e na produção do etanol vai junto 4%, não tem como, da destilação, é uma coisa natural, vai 4% de água. Então, para vocês verem que a água pode ser usada no motor do carro, porque a água, ela, embora não seja combustível, ela com o calor gera vapor de água, que é o que movia, então, todo o passado, né? As locomotivas. Outra coisa que eu já ia esquecendo, ele é muito usado o óleo diesel e o bio. Agora, o biocombustível, né? Que eles dizem que é o biodiesel, não tem diesel nenhum ali.
É só um combustível que pode ser usado no lugar do diesel e poluir menos. Então nós aqui no Brasil levamos uma vantagem em termos de combustível. Nós temos uma variedade de combustível muito grande, entendeu? E se a gente, eu vou entrar nesse assunto mais para frente, se a gente fizer o que os chilenos fizeram, a gente vai produzir qualquer combustível, inclusive o metanol e o etanol, só que sem água, porque na síntese é diferente, o procedimento é diferente, não é destilado, é um outro processo de geração. Eu digo que você vai colando carbonos com hidrogênio e cria o combustível, por isso que ele é chamado sintético. E o gás carbônico a mazela, ele é o vilão da história da poluição. A atmosfera da Terra sempre teve gás carbônico, mas era da própria Terra, era o efeito dos vulcões. E a gente, quando começou o oxigênio a entrar na parada, né, os primeiros seres que respiravam oxigênio, que eram as árvores, aprenderam a usar o carbono através da fotossíntese para se alimentarem. Tem dois tipos de fotossíntese, a clara e a escura. A clara é quando é de dia que a planta capta o gás carbônico, segura o carbono e solta o oxigênio. E na parte da noite, como ela fica impossibilitada de fazer a fotossíntese, porque não tem sol, ela se alimenta, né? Ela transforma o carbono que ela capturou em material estrutural para ela, né? E açúcares, glicose, que é bem complicado de se fazer isso sinteticamente. Seria uma maravilha se já tivessem conseguido fazer em uma produção em escala de fotossíntese, né? Porque você poderia limpar muito mais rápido a atmosfera. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham entendido que os combustíveis poluem, mas tem combustível que polui mais do que o outro, e tem o que polui menos. É isso aí. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, e agradeço por me ouvirem. Tá bom? Bom dia para vocês e saúde, que é o que interessa.